Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar sobre o surgimento dos números inteiros e como aplicar no cotidiano. Bom, antes de começar a falar sobre o surgimento dos números, eu vou falar para vocês, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, dá um like lá, aperta o sininho que gostei. Então, como que surgiram os números inteiros? Passei demais. Primeiro, vamos ver como a gente vai aplicar esses números na prática, no nosso cotidiano. Atualmente, podemos encontrar vários exemplos da aplicação dos números inteiros em situações do nosso dia a dia. Por exemplo, naqueles freezers que encontramos em supermercados, churrascarias e pizzaria, que possuem cerveja, refrigerante, etc., geralmente mostram as temperaturas abaixo de zero. E para isso precisam ser representados por números inteiros negativos. Outro exemplo bem comum é o marcador de temperaturas que encontramos em pontos estratégicos em cidades grandes. Sempre terá um que irá marcar temperaturas abaixo de zero. E também coisas que um pouco difícil de acontecer aqui no Brasil, é o mesmo, mais impossível, que é em Santa Catarina, um lugarzinho bem frio, que acontece isso aí. Inteiros. Corresponde os números positivos e negativos e o zero. Eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z, em referência à palavra alemã Zayn. Então, essa palavra alemã Zayn, ela significa Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Então, se nós formos escrever o conjunto dos números inteiros, nós vamos começar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aqui o zero é o ponto inicial de uma reta, se nós fôssemos colocar. 1, 2, 3, 4. Terminei meu conjunto dos números inteiros, que são infinitos. Então, o 4 aqui vai até o final, positivo e negativo. Então, é composto de números positivos e números negativos. Tais números surgiram a partir da necessidade de várias áreas de conhecimento em quantificar números específicos. Os comerciantes do Renascimento, por exemplo, tinham uma grande dificuldade de quantificar ganhos e percas de mercadoria. Então, eles queriam achar uma maneira de como eles iam fazer essa conta de perca de suas mercadorias, que eles só tinham os ganhos, eles tinham que achar uma maneira, né, de como fazer essa perca. Suponhamos que um comerciante tenha seu estoque 4 sacas de feijão com 12 quilos cada. 12 quilogramas cada. Se ele vendesse 8 sacas, ou 8 quilos de feijão, escreveria o número 8 acompanhado do sinal de menos, para indicar que havia sido retirado os 8 quilogramas de seu estoque. Do mesmo modo, se ele comprasse 9 quilogramas de feijão, escreveria o número 7 acompanhado do sinal mais, para indicar que houve o acréscimo de 7 quilos de feijão no seu estoque. Então, quando quando acrescenta é mais, quando perde é menos. Então, se ele retirasse alguma coisa, seria menos. Se ele acrescentasse mais uma, seria mais. Por isso, da questão da aplicabilidade dos números inteiros.
Os sinais de mais ou menos, sinaizinhos de mais e de menos, são símbolos matemáticos usados para representar as noções de positivo e negativo, bem como as operações da adição e da subtração. Seu uso foi estendido para muitos outros significados similares, como o latim, os termos mais e menos, correspondente a plus e mus. Então, plus e mus, e mimus, respectivamente. Mas, se optasse por desejar no outro, mais e menos, possibilitam que os números inteiros, com exceção do zero, sejam simétricos e opostos. Na ótica geométrica, tanto o número 4 como o menos 4 estão na mesma distância do ponto. É comum surgirem parênteses, e nesse caso, o jogo de sinais deve ser realizado para efetuar a operação. Então, como no caso da adição e da subtração, conserva-se o sinal do maior, aqui é diferente. Nós usamos a regra de sinais. Então, mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E menos com mais é igual a menos. Isso aí para multiplicação. Então, vamos lá. Nós sempre usamos os parênteses. Exemplo. Então, nós temos lá, parênteses, menos 3. Esse sinalzinho aqui, ele indica que eu vou dividir. Tem que puxar um pouquinho a cartolina pra frente. Porque todas as vezes que tá... Não, aí... Porque todas as vezes que tá fazendo assim, ó, tá pegando a tua cabeça. Nossa, tem 10 minutos já, velho. Então, só dando um Eu vou exemplo. voltar agora. Pronto? Vai. Meu primeiro parênteses. Menos 3 com menos 10. Igual, o meu resultado vai ser menos. 10 vezes 30. Então, como é que eu vou fazer? Ou 30 vezes 10. Eu vou multiplicar primeiro aqui o primeiro algarismo. 3 vezes 1, 3. E vou colocar o zero. Simples assim, na minha multiplicação. Tá? Agora o outro lado. Eu tenho lá menos 30 dividido por menos 2. Agora a minha divisão vai ser o seguinte. Vamos ver o jogo de sinais. Menos com menos dá mais. Então, 30. Aqui, 3 dividido por 2. Quantos 3 tem no 2? Tem 1. 3 vezes 1, 3. Tá. Eu fiz direto. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Sobra 1. Abaixa aqui, 10. Deu 10. 10 dividido por 2 dá 15. Então, terminei. E abaixo o zero aqui. Terminei minha divisão. Simples assim. Agora, vamos para o último lá. Último exercício. 11 dividido vezes 2. Igual a mais aqui. Nós temos sinal de mais. Eu coloquei, mas não é preciso. Quando não tem, menos com mais dá menos. Então, vamos multiplicar o primeiro aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, acabamos hoje. Então, essa é mais assim uma aplicabilidade dos números inteiros. Até mais.